Bom, agora que estamos gravando, vamos falar então hoje do nosso tema, que é o tema do terceiro capítulo, que é a tal da síntese proteica, tá? A síntese proteica, na verdade, o terceiro capítulo ele trata sobre a síntese proteica e sobre o ciclo celular, né? Esse é o conteúdo do terceiro capítulo do Guyton. Hoje a gente vai falar exclusivamente da síntese proteica, ou seja, vamos quebrar o terceiro capítulo em duas aulas, tá bom? Bom, o que significa síntese proteica? Síntese, né, elaboração, produção de proteína. Tá? A gente está fabricando proteínas. E por que a gente tem que falar da proteína? Porque a proteína, ela é a macromolécula macromolécula, tá? Orgânica. Orgânica por quê? Porque o carbono faz parte da sua composição, tá? É a macromolécula orgânica mais importante do organismo. Em termos simples, é isso daí o que é a proteína, tá? A proteína é a macromolécula orgânica mais importante do nosso organismo. E por que ela é a mais importante? Porque a proteína, ela cumpre inúmeras funções, tá? Ela tem uma atividade biológica, ela tem uma atividade funcional muito grande, como por exemplo, seria o quê? Vamos lá. Quais seriam as atividades biológicas pela proteína? A primeira atividade biológica, ela funciona como um agente estrutural, tá? Lembra das proteínas da membrana plasmática? As proteínas da membrana plasmática são proteínas, né, que servem como suporte para a membrana plasmática. Se não existisse essas proteínas na membrana plasmática, a membrana seria fluida, certo? Não teria rigidez, né? Então ela dá estrutura à célula, além, por exemplo, do citoesqueleto, que é proteína, né? Depois ela cumpre uma função motora, tá? Uma função de contração. Qual que seria, por exemplo, uma proteína que tem uma função de contração, uma função motora? A actina, a miosina, certo? A própria titina. São proteínas que cumprem função motora, né? Função de contração. Depois, as proteínas, elas cumprem também um papel imunológico, tá? Papel imunológico. Ou seja, as proteínas. E como que a proteína cumpriria um papel imunológico? As imunoglobulinas são proteínas, ok? A imunoglobulina G, imunoglobulina A, vocês vão ver em micro, as citocinas, as proteínas do sistema complemento, são proteínas e elas cumprem função imunológica, tá? E além dessas quatro funções, ela cumpre uma função metabólica, tá? Que proteína, por exemplo, teria uma função metabólica? As enzimas são proteínas. E as enzimas, elas aceleram processos químicos, né? Catabólicos, elas ajudam em processos metabólicos do nosso organismo. Que função mais a gente pode atribuir à proteína? Função de transporte, tá? Transporte, como por exemplo a porção proteica do eritrocito, que é a hemoglobina, tá? A hemoglobina é a porção proteica do glóbulo vermelho. Aí ela serve para transporte de oxigênio, transporte de CO2. Então, as atividades biológicas da proteína são inúmeras, essas são só algumas delas. Tá? Então, por isso, ela é a macromolécula orgânica mais importante do nosso organismo. Beleza, e por isso que a gente deixa um apartado para falar da síntese dessa proteína. E aonde ocorre a síntese da proteína? A gente falou no capítulo 1 que a proteína ela se encontra em abundância
no líquido intracelular, ou seja, ela é produzida então dentro da célula, tá? Quais são os nomes dos processos de síntese proteica? A proteína ela é produzida então por dois processos. O primeiro processo chama-se tradução e o segundo processo chama-se transcrição. Tá ok? Tradução e transcrição são os processos de síntese proteica. E aí vocês vão anotar isso aqui. A tradução ocorre no núcleo, tá? Ocorre no núcleo da célula. Bom? E a transcrição ocorre a nível de uma organela que chama-se ribossomo. Ribossomo em espanhol. Tá? Beleza. Como que ocorrem esses processos? Primeiro, a gente está esquecendo uma coisa aqui, né? Eu tinha colocado lá a definição de proteína. E o que eu esqueci lá de colocar? Que a proteína tem unidades funcionais. A unidade funcional de uma proteína, olha só, está composta por unidades chamadas de aminoácidos, tá? Que são as mínimas unidades estruturais de uma proteína. Um conjunto de aminoácidos formam uma proteína, tá? E esse aminoácido, ele está composto, como o nome já fala, por um grupo amino, tá? E um grupo amino é representado pelo símbolo NH2, tá? E um grupo carboxilo, que vai formar essa porção ácida aqui. O grupo carboxilo a gente representa com essa sigla, tá? Está composto por um grupo amino e por um grupo carboxilo, o aminoácido. Além de estar composto por um grupo amino e um grupo carboxilo, o aminoácido pode apresentar dentro da sua estrutura o enxofre, o oxigênio, tá? O oxigênio, o que mais ele pode apresentar na sua estrutura? Hidrogênio, tá? Ele apresenta nitrogênio na sua estrutura, tá bom? Beleza. Mas em síntese é isso. A proteína é a macromolécula mais importante do organismo, tá? Cumpria todas aquelas funções biológicas. Está composto por um grupo amino, por um grupo ácido, além dessas outras moléculas aqui, desses outros íons. Enxofre, que seria azufre em espanhol, oxígeno, hidrógeno e nitrógeno, verdade? Pode ter na sua composição. Agora voltando lá, a gente só usou isso aqui para ampliar para definir o que era a proteína. Bom, esses são os dois processos, né, onde a síntese pelo qual passa a proteína para ser produzida, a tradução e a transcrição. A gente falou que uma ocorre no núcleo, outra ocorre no ribossomo, tá? E como que ocorrem esses processos? Já que a gente vai falar da tradução no núcleo, primeiro a gente precisa lembrar do quê? Que no núcleo a gente encontra uma estrutura, né? A gente encontra uma molécula chamada de ADN, ou DNA em português, né? ADN. E aí, se vocês devem estar se perguntando, esse Fábio tá meio maluco, ele não explicou por que eu tenho que produzir uma proteína. Por que eu preciso de uma proteína? Né? De tanto em tanto, existem, por exemplo, reações químicas no nosso organismo, onde, por exemplo, tem que se formar uma imunoglobulina, tem que se produzir mais proteínas de membrana, deve se produzir mais enzimas. Então, quem contém essa informação ou quem recebe o estímulo de produção de proteína é o DNA. É o DNA que tem as informações para produzir a proteína, tá? Então, por isso que a gente está falando do DNA. E o que é o DNA em termos... O que significa DNA? Ácido... Ácido
desoxirribonucleico, tá? Ácido desoxirribonucleico. Esse é um dos ácidos nucleicos que a gente tem no nosso núcleo, tá? Que vão participar desse processo de síntese proteica chamada de tradução. Um outro ácido nucleico que a gente encontra no núcleo é o ARN, tá? RNA, chamado de ácido ribonucleico. Bom, e como que está constituído um ácido desoxirribonucleico e um ácido nucleico, que são ácidos que se encontram no núcleo e contêm as informações, né? Primeiro que tudo, eu quero que vocês anotem um ponto que eu vou falar agora. Quem controla a síntese proteica é o DNA. O DNA é o que contém as informações para se produzir uma proteína. O DNA também controla a formação do RNA, do ARN. Tá? Então, é o DNA, a partir do DNA se forma o RN. E o ARN está intimamente ligado com a produção de proteína, ou seja, o DNA é o chefão, é ele quem manda produzir. O RNA seria o trabalhador, quem vai produzir a proteína. Tá? Então, seria uma cascada. DNA recebe o estímulo de produção de proteína, ele elabora, né, ou produz o RNA, ARN, e o ARN ele vai participar diretamente na síntese proteica. É ele quem vai produzir a proteína. Tá bom? Entenderam até aqui? De boa? Sim. Beleza. Vocês já tinham visto isso aqui em biologia, né? Já. Beleza. Então, aqui estamos em casa, então. O que eu vou falar aqui, vocês já estão sabendo. Cadê minha amiga Carol? Opa. Vamos lá. Vocês estão vendo o quadro grande ou vocês estão vendo o slide ainda? O quadro branco. Tá bom. Calma aí. Vou voltar para o meu quadro branco aqui. Tá, beleza. Bom, temos então os nossos ácidos, né? Eu já falei aqui qual que é a função de cada um. Um estimula a criação do RNA e o outro participa diretamente na síntese proteica, tá? Vamos lá ver um pouquinho a composição do DNA. O DNA, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de DNA, ele é uma fita, né? Uma fita formada de duas cadenas helicoidais, elas vão girando assim, né? Tá formado por duas hebras, por duas fitas, tá? E o RNA, ele é algo mais simples, ele é um ácido nucleico de constituição mais simples, ele apresenta somente uma fita, um lado da fita, que era do DNA, né? E aí eu quero saber como que está constituído o DNA. Tanto o DNA como o RNA, ele apresenta blocos mínimos de informação que a gente chama de nucleotídeos. Tá? Nucleótidos, em espanhol. Esses nucleotídeos, que são os blocos mínimos de informação, estão constituídos por um açúcar, tá? Que no caso seria uma pentosa. Está constituído por um ácido fosfórico e está constituído por uma base nitrogenada. Beleza, aí vocês vão falar, pô, não estou entendendo nada que você está falando. Vamos aqui para o nosso slide um pouquinho. O nucleotídeo seria isso aqui. Isso seria o nucleotídeo, tá?
O nucleotídeo, então, está formado por um açúcar, que no caso seria uma pentosa, né? Uma base nitrogenada e um ácido fosfórico, um grupo fosfato. Tá? O nosso DNA aqui, uma cadena, uma estrutura formada por duas cadenas, né? Aqui a gente vê um pouquinho melhor, a gente vê as bases nitrogenadas, a gente vê essa cadena aqui, a outra cadena, ela enrolada de maneira helicoidal, ok? Bom, então o bloco mínimo de unidade, bloco mínimo de que compõe um DNA ou um RNA é um nucleotídeo, ok? E esse nucleotídeo a gente falou que estava formado dessas três maneiras, né? Por uma pentosa, que é a ribosa, um ácido fosfórico e a base nitrogenada. Atenção para a base nitrogenada. A base nitrogenada do nucleotídeo, a base nitrogenada do nucleotídeo se divide em grupos que são chamados de púricos e pirimídicos. Tá? As bases nitrogenadas púricas são duas, tá? São duas bases nitrogenadas. No total temos 4 bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas púricas, ó, na cabeça, o que que vem uma substância pura? Água, né? Água vem como a substância mais pura, vem na cabeça. Então a gente vai usar esse macete para lembrar das bases púricas. Água, A de adenina e G de guanina, tá? A de adenina e G de guanina. E as bases nitrogenadas pirimídicas serão a citosina e a timina. Citosina e timina. Citosina e timina, adenina e guanina são bases púricas. Bom, isso, timina, essa timina aqui, ela não vai estar no RNA, tá? Grifa em vermelho ali. Não, a timina não está presente no RNA. Essa timina, ela sofre um câmbio conformacional e no RNA, a timina, ela é chamada de uracilo, uracila em português. Bom, e aqui tem uma regra. As bases púricas só podem se juntar com as bases pirimídicas. Então, por exemplo, a adenina só poderia se juntar com a citosina, a guanina com a timina, tá? Bom, não é tanto assim a regra. Qual que é a regra aqui? Uma base púrica, que no caso seria a guanina, só pode se juntar com a citosina. Guanina e citosina são inseparáveis, não podem se juntar com outras, não podem apresentar outras uniões. Só guanina com citosina ou citosina com guanina. Assim, da mesma maneira, a adenina só pode se juntar com a timina ou pode se juntar com o uracilo, se for no ARN. Tá? Então, o macete é até CG, tá? Até CG, até Campo Grande. Adenina com timina ou com uracilo e citosina com guanina. Essas são as únicas uniões possíveis. Tá bem? Dúvidas, pessoal? Não? Acho que não. Vocês não estão dormindo não, né, na minha aula? Ainda não, ainda não. Beleza, mas vamos lá. Então, essas são as 4 bases nitrogenadas, 5 no caso, né? A uracila ela vai ser presente só no RNA. Elas precisam apresentar essa união, adenina com timina e guanina com citosina. Vamos ver um pouquinho isso aqui numa imagem. Nessa imagem a gente estava aqui, tá? Por exemplo, ó, adenina com timina. Adenina só podia juntar com timina, citosina só com guanina, né?
guanina com citosina, adenina com uracilo, né? Se for RNA, então isso daqui, por exemplo, seria um RNA, tá? Se tem uracila, é porque é RNA. Se tem timina, é porque é uma cadena de ADN ainda. Tá bom? Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos a diferença entre DNA e RNA, a gente pode falar dos processos de síntese proteica, tá? Vamos lá. Começar com a tradução. A tradução era um processo que ocorre exclusivamente no núcleo, né? Era um processo que acontecia exclusivamente no núcleo. Cadê? Então, temos aqui a nossa célula, aqui o núcleo, tá? Aqui está o nosso DNA e aqui está a nossa outra organela, que seria o ribossomo. Aqui ocorre a tradução e logo depois da tradução ocorre a transcrição aqui, tá? No ribossomo. Então quer dizer que a informação que o DNA tem, ele tem que passar para o RNA e do RNA tem que vir para o ribossomo. Olha aqui. Como que é feito isso? Vamos lá. Essa imagem eu acho que vai ficar melhor aí eu explicar. Vou explicar aqui nessa imagem, tá? Então eu tinha a minha cadena de doble hélice, que era o DNA, e justo eu estou precisando de uma proteína de membrana plasmática. Eu preciso produzir uma proteína de membrana plasmática. Quem que tem essa informação para produzir uma proteína de membrana plasmática? Um pedacinho do DNA, tá? Um pedacinho do DNA tem essa informação. E esse pedacinho do DNA que tem essa informação para eu produzir uma membrana, uma proteína de membrana, por exemplo, chama-se gen. Então, o que é um gen? É uma unidade, é um pedaço do DNA que tem uma informação, um código específico, tá? É uma unidade. Lembra que os blocos mínimos que formam o DNA eram o nucleotídeo. E um pedaço de informação do DNA vai ser um gen, que é o que tem a informação para eu produzir uma proteína, ou uma organela específica, tá? No caso, eu quero produzir uma proteína. Então, esse pedaço de informação genética que está no meu DNA e eu vou utilizar ele para produzir a proteína é o gen, tá? Então, no caso, eu não sei se vocês estão vendo a minha seta. Alguém consegue ver minha seta aqui? Eu estou apontando, estão vendo? Sim. Tá, beleza. Esse pedacinho aqui do DNA seria o gen que eu quero copiar para produzir aquela proteína de membrana plasmática. O que vai acontecer? Eu estou no meu núcleo. Vai vir uma enzima, tá? E vai quebrar essas pontes aqui, que são as pontes de hidrogênio, tá? Essa enzima, que também é uma proteína, ela chama-se ARN polimerasa, tá? ARN polimerasa. Essa enzima ARN polimerasa, além de quebrar os pontes de hidrogênio e separar as duas fitas de DNA, ela se adere, né? Ela cola num pedaço de DNA que ela quer copiar a informação, tá? E aí, a partir desse momento, a enzima ARN polimerasa, ela vira um tipo de ARN de transporte, tá? Que não vai se chamar ARN de transporte. Esse cara aqui vai levar a mensagem para o ribossomo. Então, como que vai chamar esse ARN que antes era ARN polimerasa? Vai se chamar ARN mensageiro, tá bom? ARN mensageiro. Então, quer dizer que eu tenho subtipos de ARN.
Quantos tipos de RN temos? Basicamente, e tipo, o mais importante são 3. O primeiro, que está fazendo aqui, copiando a informação de uma parte do DNA, chama-se ARN mensageiro. O ARN mensageiro vai chegar até o ribossomo, e uma vez que ele chega até o ribossomo, ele vai levar essa fitinha aqui de ARN mensageiro, e ali no ribossomo ele vai se encontrar com um cara que vai se chamar ARN de transferência, tá? De transferência. E o terceiro ARN seria o ARN ribossômico. São 3 tipos de ARN, então: o mensageiro, o de transferência e o ribossômico. E os 3, né? Os 3 tipos de ARN estão ligados intimamente na síntese de proteína. Esse cara aqui, que está copiando a informação do gene aqui para produzir a proteína, é o ARN mensageiro. Tá? Uma vez que ele copia todas as informações aqui,